fora os não numerados, né? Que vocês vão receber na quarta. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui aos nossos exemplos da aula passada, tá? Vamos ver onde eu parei. Eu vou pegar um outro exemplo aqui para fazer com vocês. Esse exemplo aqui do gatinho, tá bom? Vou para a lousinha, que assim eu consigo ver o chat de vocês, se vocês escreverem aí no chat, né? Ajuda bastante, Nicole, mas a prova tem que mudar. A prova não pode ser mais assim, do jeito que tá. A gente vai mudar bastante coisa aí para o ano que vem, sabe, Nicole? Não se preocupa, não. Até lá a gente vai se conhecer pessoalmente e muita coisa vai mudar. Então, vamos lá. Exercício do gatinho, que eu quero resolver com vocês na aula agora. É um exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Significadinho aí dessa sigla. Espero que os vestibulares mudem depois da pandemia também, viu? Precisava reformular tudo isso aí. Então, vamos lá. O que diz esse exemplo da UFMG? Um gato, esse eu não fiz com vocês, fiz? Do gatinho? Não. Então, vamos lá. Creio que não. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Então, está falando que o gato cai. Queda de gatos. Suponha que a maior velocidade com que ele possa atingir o solo sem se machucar seja 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima da queda para que o gato nada sofra deve ser. Então, gato tem 7 vidas, né? Então, em uma queda aí, de que altura ele pode cair, de tal forma que ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade sem se machucar, a máxima seria 8 metros por segundo, de que altura ele deverá cair. Então, vamos imaginar um gato esférico, né? Porque os professores de física têm gatos esféricos, cachorros esféricos, galinhas esféricas, cavalos esféricos, vaca esférica. É mais fácil da gente analisar quando é uma esfera, né? Então, tá aí o meu gato esférico que vai cair. Se ele vai cair, primeira coisa que eu vou admitir é que a velocidade inicial dele é 0. Ele não foi jogado lá de cima, ninguém atirou um gato para baixo, ninguém atirou o pau no gato, não é nada disso, ninguém tacou fogo no gato, o gatinho caiu no sentido de simplesmente estava lá dando bobeira, escorregou e caiu, tá? Não foi lançado para baixo. E eu sei que ele vai chegar aqui no solo, instantes antes de chegar no solo, esse gatinho esférico tem que chegar lá com uma velocidade que no máximo é 8 metros por segundo. Ele falou para eu desprezar o ar, tá? Então, o ar não vai interferir aí no problema. Se ele vai cair de pé, eu já não sei, mas eu acho que ele cai de pé, sim. Ele sofre uma rotação aí do tronco dele, deve ser até por instinto, né? Não sei se a física consegue realmente explicar por que ele cai em pé, se são questões físicas mesmo, ou não. Eu sei que porque que o pão com manteiga sempre cai com o mesmo lado para cima está relacionado com a altura da mesa. Agora, o gato eu não sei. Tá? Eu quero saber a altura, eu vou chamar essa altura de delta S, tá certo? Ele está na Terra, não falou que é um gato lunático, nada disso. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo, eu vou usar ela como 10. Não está no enunciado do exercício, pessoal, porque por ser um exercício de vestibular, essas informações como aceleração da gravidade, normalmente vem na capa da prova do vestibular, ele não vem na questão. Então, vem lá na capa da prova do vestibular. Quando necessário, utilize a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Vem essas informaçõezinhas, às vezes, na capa, tá? Sempre que um objeto cai ou é lançado para baixo, a aceleração da gravidade eu vou adotar como positiva. Sempre que o objeto for jogado para cima, isso significa que a aceleração da gravidade vai ser adotada como uma aceleração negativa, ok?
Como é que eu vou fazer para descobrir a altura? Como é um probleminha que não fala em tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. V quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Não tem tempo no enunciado do exercício. Com que velocidade ele chega ao solo? 8. 8 ao quadrado. Com que velocidade ele saiu? Nossa, troquei toda a palavra velocidade agora. Com que velocidade ele saiu? 0. Quanto vale a aceleração? É a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a altura da qual ele caiu? A altura da qual ele caiu foi o deslocamento que ele teve, e eu não sei quanto vale. 8 ao quadrado, 64. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 10, 20, vezes o ΔS, que é o deslocamento, a altura. Daqui eu tiro, então, que 64 dividido por 20, porque o zero vai embora, o 20 está multiplicando, eu passei dividindo, é o ΔS. Isso é o mesmo que 6,4 dividido por 2, que é o mesmo que 3,2 metros. Então, se um gato cair de uma altura de 3,2 metros, ele não vai sofrer nenhuma lesão, porque ele vai chegar ao solo com uma velocidade de aproximadamente 8 metros por segundo. Levando em consideração aí que não tem resistência do ar, ok? Então, é um exercício aí tranquilinho, né? Até mais fácil do que muitos exercícios da lista anterior nossa. Beleza? Enquanto vocês estão aí fazendo as anotações de vocês, eu vou começar aqui a nossa chamada, tá bom? João Vitor Bonfim está presente? João Vitor Bonfim, põe um S para mim no chat, se estiver presente. João Henrique, tá por aí? João Henrique, salve, salve, João. Ismael, cadê o Ismael? Põe um S para mim no chat, Ismael, ou fala comigo. Aí, Ismael. Isabela, cadê a Isabela? Tô aqui. Oi, Isa, você tá bem, Isa? Tá bem, e você? Eu também, graças a Deus. Cadê a Ingrid? Cadê minha amiga Ingrid? Ingrid, dá um oi para mim, Ingrid. Oi, professora. Oi, como você tá, Ingrid? Eu tô bem, graças a Deus, a Tá senhora. bem. Tô bem. Você tá entendendo a matéria, Ingrid? Ah, eu tô. É estranho, né? Mas eu tô. É estranho? Então tá. O que que é estranho? Um gato cair, um piano ser lançado de um canhão? Tudo bem estranho, professora. Bem estranho, né? Então tá bom. Cadê o Ian? Ian tá por aí, Ian? Dá um oi para mim. Salve, salve, Ian. O Guilherme tá presente. Cadê o Gui? Salve, salve, Gui. O Gui Santos também? Ok, o Gui Antônio e o Gui Santos. Cadê a Gabi? Dá um oi para mim, Gabi, se estiver na aula. O Gabriel Vicentini. Cadê o Vicentini? O Gabriel Gomes. Boa noite, professora. Boa noite, Gabi. Você tá bem, Gabi? Tamo indo, né? Se tá indo, então tá ótimo. O ruim é quando tá parado. Verdade. Aí que não é legal. Vamos para o próximo exemplo. Eu posso tirar essa tela aqui, pessoal? Tem alguém copiando? Grite agora. Ô, professor, só uma dúvida. Fala. Poderia ser 2 a velocidade da gravidade? A aceleração da gravidade, se não poderia ser 2? É. Olha, depende do planeta. Como eu estou considerando que esse gato está na Terra, eu vou considerar que a aceleração da gravidade na Terra, ela vale 9,81. A gente aproxima para 9,8 ou para 10, tá? Sempre que a gente pensar no planeta Terra, é essa aceleração da gravidade que a gente vai usar para alturas pequenas, isso é, para próximo da superfície da Terra. Porque a aceleração da gravidade tem valores diferentes à medida que a gente tem altitudes aí diferentes, tá bom? Então, Entendi, obrigado. à medida que muda a distância do planeta, muda o valor da aceleração da gravidade também, tá certo? Ô, professora, eu Oi. tenho uma dúvida. Fala. Se você jogar um objeto para cair sem a resistência do ar, ele cai mais rápido ou mais devagar do que seria com a resistência do ar? Com a resistência do ar, ele demora mais para cair. Lembra que eu falei para vocês na aula de segunda-feira, para vocês pegarem uma folha de papel de caderno
pegar ela aberta e uma amassada e soltar as duas ao mesmo tempo? Você tem uma aberta e uma amassada, a massa delas é a mesma, certo? Porque é uma folha de caderno, tá? Só que o que acontece com aquela que está esticadinha e aquela que está amarrotada? A que está esticadinha, ela vai começar a meio que oscilar antes de cair. Ela vai de um lado para o outro até chegar no chão. E a que está amassada, ela vai cair em linha reta praticamente, tá? E elas têm a mesma massa. A diferença está na dimensão dela. Isso é, as dimensões é que influenciaram, por causa da resistência do ar, na queda desses objetos, que têm a mesma massa. Entendi, Tá bom? professora. Quem Obrigado. chega primeiro? Quem chega primeiro é a amassada. Questões de aerodinâmica. Tá? Por isso que os carros hoje em dia, eles são mais redondinhos, né? Os carros de antigamente, eles eram até bem quadradinhos. Não sei se vocês conhecem o Fiat 147, por exemplo, ele parece uma caixinha, né? Enquanto você olha os carros mais novos, o Fusca ele já era meio redondinho, mas os carros mais atuais, o capô dele é mais curvado, né? Ele tem mais curvatura no teto também. Ele é bem mais curvadinho do que os carros de antigamente, que eram bem quadradinhos, né? Chevette, o Fiat 147, assim por diante. Como eu disse, eu sou vintage, eu sou millennium, né? Então eu lembro desses carros. Vocês não, vocês são jovens. Apesar que tem tanto carro hoje em dia que qualquer um que passa na rua para mim, eu só sei identificar ultimamente o que não é Fusca. É carro, 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 Fusca. Carro, 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 Fusca. Aí dá para diferenciar caminhonete. Caminhonete eu também sei. Eu falo caminhonete, Fusca, carro, carro, carro. Caminhonete, Fusca, E carro. tem caminhão também, não pode esquecer dos caminhão. Caminhão e ônibus a gente ainda consegue diferenciar. Ainda bem, né? Mas tirando isso, gente, se você falar para mim, é um Celta, é um Corsa, é um K, é um Honda, não sei. Gente, não faço a mínima ideia do que é. Então é um carro. Agora, quando passa um Fusca, fala, gente, isso aí é um Fusca, uma caminhonete, isso aí é uma caminhonete. E se for azul? Se for Fusca, aqui em casa a gente apanha em qualquer Fusca, tá? Não precisa ser azul. Caraca! Aqui se tiver... Tapa de qualidade, que é isso, professor? Coitado dos meus filhos, apesar que eu também levo os tapões deles danado, né? Porque assim, quando eu ver um Fusca, tem que falar. O Fusca, ela tá ali, né? Então a gente fala a cor, amarelo, e dá o tapa. Verde, e dá o tapa, tem que falar a cor. Se errar a cor, leva 2 tapas, né? É mais ou menos assim que funciona a brincadeira aqui em casa. Ainda bem que não Gostei tem... da brincadeira. Mas tem que falar o nome, tem que falar a cor. Então, se vier um Fusca amarelo, tem que gritar amarelo e bater na pessoa que está perto. Eu brinco disso com os meus filhos, gente. Parece que eu não tive infância, né? Mas eu tive. Mas a minha infância, como tinha muito Fusca, tinha que ser Fusca azul, né? Hoje em dia tem menos Fuscas. Vamos lá. Próximo exemplo nosso. O que diz esse nosso próximo exemplo de lançamentos? Esse exemplo aqui, ele é bem legal, mas a interpretação dele é difícil, tá? O que diz esse exercício? Um balão sobe verticalmente com uma velocidade escalar constante de 5 metros por segundo. Quando sua altura em relação ao solo é de 30 metros, um garoto abandona do balão um pequeno pacote que fica sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, cuja intensidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos entender a situação. Sim, Ingrid, aqui eu vou usar a aceleração da gravidade negativa, sim. Então, tá aqui o chão, ok? O solo. Aí, vou imaginar, tem um balão. Aqui tá o cestinho do balão. Aqui está o meu balão, ok? Quem faltou na aula de artes vai ter dificuldade aí para fazer o desenho, né? Não pode faltar na aula de artes, senão o desenho de vocês sai bizarro, né? Tem que fazer desenhos bonitos, é igual o meu, ó, que balão lindo que eu acabei de desenhar. Professor, então tem uma dúvida. Fala. Se nós fica com desenho feio porque faltou na aula de artes, então você repetiu na aula de artes? Imagina! Ah, Não, meus desenhos são maravilhosos, não vem não. Não vai me dizer que você não entendeu que isso aqui é um balão.
Vai me dizer que você não entendeu que isso aqui é Professora, pra mim todos os seus desenhos são uma charrete. uma charrete. Tudo bizarro, né? Não. Falta imaginação para você. Isso Lamento. parece uma charrete pra você, Murilo? Isso aqui é Uma um charrete balão. que voa? Isso aí, uma charrete É voadora. charrete turnada, pô. Tá aqui o Tá meu parecendo um balão. Ué. Tá, um balão bonito aí. Olha aí, bonito meu balão. Então, tem aí um balão, tá? O que eu sei desse balão? Eu sei que esse balão está subindo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Uma velocidade constante. Se o balão está subindo a uma velocidade de 5 metros por segundo, isso significa que tudo que está dentro do balão está subindo com essa velocidade. Concordam ou não? Sim ou não, gente? Dentro desse balão tem um menino, um garoto. Esse garoto está subindo a 5 metros por segundo também, não está? Se o balão sobe a 5 metros por segundo, o garoto está subindo a 5 metros por segundo. Além do garoto estar a 5 metros por segundo, tem um pequeno pacote lá, que eu não sei do que é, mas é um pequeno pacote, que também está subindo a 5 metros por segundo. Então, dentro desse balão, tem um garoto e um pacote. O que eu sei desse pacote? O pacote está subindo a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial do pacote. O garoto abandonou o pacote. O que acontece? O pacote partiu do repouso em relação ao garoto, sim. Em relação a quem está fora do balão, não. O balão estava subindo, o pacote estava subindo também. O que acontece com esse pacote que estava subindo? Ele saiu do balão, ele vai subir ainda por um certo intervalo de tempo, e aí ele começa a cair. Então, não é porque o menino abandonou que ele já começa a cair, tá? Ele continua o movimento que ele já estava. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma lei de Newton chamada lei da inércia, que ela diz que um corpo, quando ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, não é isso? Então, o que diz a lei da inércia? Se eu estou lá dentro do carro e eu estou dirigindo um carro a 20 metros por segundo, o carro está a 20 metros por segundo, eu estou dentro do carro, eu estou a 20 metros por segundo também, em relação ao carro, tá? Em relação a quem está fora. Em relação ao carro, eu estou parada. Então, eu e o carro estamos nos movimentando a 20 metros por segundo, mas eu, em relação ao carro, não me movimento. Eu, em relação ao carro, estou paradinha. O carro para. Qual que é a tendência do meu corpo? Continuar a 20 metros por segundo. Essa que é a tendência. Por isso que a gente usa cinto de segurança. Para quê? Para não continuar o movimento. Ok? Então, vocês imaginem o seguinte, tem um balão. O balão tem um objeto. O objeto está a 5 metros por segundo. De repente, ele perde o balão. Foi isso que aconteceu. Ele perdeu o balão. Ele continua andando a 5 metros por segundo, mas ele não vai ficar eternamente andando a 5 metros por segundo, porque a gravidade vai diminuir essa velocidade dele, tá? Da onde saiu esse objeto? Ele saiu quando o balão estava a 30 metros de altura. Olha a informação aqui, ó. 30 metros de altura. Então, a posição inicial desse meu objeto é 30 metros. O balão está subindo, o objeto está subindo, a aceleração da gravidade é para baixo, gente. Se ele está subindo e a aceleração da gravidade é para baixo, eu vou adotar para a aceleração da gravidade o valor menos 10. Porque meu problema começa para cima e a gravidade é sempre para baixo. Tá? Então, não posso esquecer o sinalzinho da aceleração da gravidade. O que o problema quer saber? O problema quer saber a altura máxima que o pacote alcançará em relação ao solo. Quer dizer, o pacote vai continuar subindo. É claro que o balão vai embora e o pacote não vai subir muito. Ele vai subir até uma altura que a velocidade dele vira zero, e aí ele começa a cair. Certo? Então, ele está a 5, subindo, não tem mais o balão para empurrar ele para cima, ele para começar a cair. O que eu sei? Eu sei aceleração, sei velocidade lá no alto, 0, e sei velocidade inicial. Eu não sei tempo, tá bom? Se eu não sei tempo, eu vou usar Torricelli. No ponto mais alto, a velocidade é 0,
Então, eu sei essa informação no ponto, não está escrito, isso eu sei, né? No ponto mais alto, velocidade é 0. Eu sei que ele saiu do balão com uma velocidade que vale 5 metros por segundo. Eu sei que ele estava subindo, então a aceleração da gravidade vale menos 10. Ele vai parar para começar a cair. E a pergunta é qual foi a altura na qual ele atingiu. De novo, não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Não tem tempo, Torricelli. É um caminho mais rápido e mais fácil. Velocidade final, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 5 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10. Vezes o deslocamento, que é a altura que ele atingiu. 0, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Menos 20 ΔS. Vou ficar, então, com 20 ΔS negativo, vou levar para o outro lado, ele fica positivo. Então, 20 ΔS é igual a 25. O ΔS, portanto, é 25 dividido por 20. E isso vai me dar 1,25 metros. Tá, mas a pergunta era a altura máxima em relação ao solo. O que eu descobri? Eu descobri o seguinte, eu descobri que desde que ele abandonou o balão até ele parar aqui em cima, ele percorreu 1,25 metros. Foi isso que eu achei. Com relação ao solo, tenho aqui embaixo 30 metros. Então, como vai ficar a minha resposta em relação ao solo? Então, em relação ao solo, a altura máxima é de 31,5 metros. 31,25 metros. Isso mesmo, Murilo. Com isso, eu respondi o item A. Agora, vamos dar uma olhadinha no item B. O que o item B quer saber? O intervalo de tempo gasto pelo pacote para chegar ao solo, a contar do instante em que foi abandonado. Vou subir aqui a minha tela, vou aumentar aqui minha luzinha, depois eu olho o chat, só para eu não ter que subir a tela. Então, a pergunta é tempo. Então, tempo. Tempo para chegar ao solo. O solo, para mim, então, é a posição final. Ele saiu da onde? Ele saiu da posição 30 metros, o pacote. Isso aqui foi a posição da onde ele foi abandonado, da onde ele saiu. Eu sei que eu quero em relação ao solo. Quanto vale a altura do solo? 0. Comecei a contar os 30 metros a partir dele, o solo é 0. O que mais eu sei? Eu sei a velocidade inicial dele. Ele saiu com uma velocidade de 5 metros por segundo para cima, então a aceleração da gravidade é menos 10, e eu quero saber o tempo. Eu vou buscar uma expressão que tenha S0, S, V0, G e apareça o T. Que expressão que eu tenho tudo isso? O sorvetão. Então, eu vou pegar S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Se ele chegou no chão, a posição final dele é 0. Ele saiu dos 30 metros. Com que velocidade? Com uma velocidade de 5 metros por segundo. Quanto tempo ele demorou? Não sei. Quanto vale a aceleração? Como ele começou subindo, a aceleração é menos 10. T quadrado sobre 2. Consigo simplificar o 10 com o 2. Eu vou ficar, então, com 0 igual a 30 mais 5t quadrado menos 2, menos 5, não, mais 5t, não o quadrado, né? Mais 5t, o t não está ao quadrado, que está do lado do 5. Menos 2t quadrado. Só simplifiquei o 10
com o 2. Vou ajeitar, menos 2. Professora, não devia ser menos 5t quadrado? Isso, menos 5. Essa hora aqui eu já tô mais surtada que não sei o quê. Obrigada. Quem falou foi o Vitor? Foi isso? Foi o Murilo Oliveira. Oi, Murilo. Muito obrigada, viu, Murilo? 10 Te dividido... amo, professora. Ah, obrigada por tanto amor. 10 dividido por 2 ainda é 5, né? Valeu. Então, vamos pegar essa função aí, que ficou até mais bonita agora, com a ajuda aí do Murilo, ela ficou mais bonita. Eu vou simplificar ela, dividindo ela todinha por 5, tá? Se eu dividir ela todinha por 5, ela vai ficar 30 dividido por 5 é 6, 5 dividido por 5 é 1, mantém o t, menos 5 dividido por 5 é 1 também. Simplifiquei ela. Por quê? Porque eu vou calcular Bhaskara. Delta é b quadrado menos 4ac. Quanto vale o b dessa minha função? O b dessa minha função é o que está na frente do t. Ele vale 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? Aquilo que está na frente do t quadrado. Na frente do t quadrado está o menos 1. Quanto vale o c? O c é aquilo que não tem t. É o 6. Daqui eu tiro 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. O meu delta vai dar 25. E raiz quadrada de delta, que é o 25, vai ser 5. Pronto, agora nós vamos lá. Para x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, para mim é t. O t é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o b mesmo? É o que está na frente do t. Ele vale 1. Tem um sinalzinho de menos. Mais ou menos, raiz de delta, eu já calculei, ela vale 5. Então, é mais ou menos 5. Sobre 2 vezes o a, e o a vale menos 1. Daqui eu tiro, então, duas possibilidades para o t. Menos 1 com mais 5 vai me dar 4. E dividido por menos 2 vai me dar menos 2 segundos, que eu vou descartar, porque o relógio começou a marcar o tempo a partir do momento que o garoto abandonou a pedra, e não que o balão subiu. Então, estou descartando esse tempo negativo. O outro tempo que eu vou achar, ele vai ser menos 1 com menos 5, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2, 3. Então, a pedra, ou melhor, o pacote, né, o pequeno pacote, demora 3 segundos para chegar ao solo. Tá? 3 segundos, porque eu tive que descartar aí o menos 2. O item C. Eu vou pôr o item C aqui nesse cantinho do lado direito, tá? Eu vou pôr ele em laranja, porque ele vai ficar meio fora de ordem. Opa, laranja, nossa, laranja. A laranja sai um rosa. Só para vocês verem que, ó, tá aqui. Eu vou pôr aqui o item C, tá bom? Deixa eu só diminuir o tamanho da ponta aqui. Item C. O que o item C quer saber? O módulo da velocidade. Quando é módulo, é valor positivo. Então, ele quer saber quanto vale a velocidade de impacto do pacote contra o solo. Velocidade de impacto é a velocidade com que ele chegou no chão. Quanto vale essa velocidade? Tá, o que eu sei? Eu sei a velocidade inicial dele? Sei, ela vale 5 metros por segundo. Eu sei a aceleração? Sei, é a aceleração da gravidade. É menos 10. Eu sei quanto tempo ele demorou desde que ele saiu ali do balão para chegar no chão? Sei, ele demorou 3 segundos. Vou buscar uma expressão. Que expressão que eu vou buscar? O VOAT. V igual a V0 mais AT. Mantenho o V. V0 é 5. A aceleração é menos 10. E o tempo é 3. Daqui eu tiro, então, 5 menos 30, o que vai me dar menos 25. Por que apareceu um sinalzinho de menos aqui no meu resultado? Apareceu esse sinalzinho de menos porque eu adotei
que na subida a velocidade era positiva, 5 positivo. Na descida, ele inverteu o sentido do movimento. Se ele inverteu o sentido do movimento, a velocidade é negativa. Como o problema está pedindo o módulo, eu vou desprezar o sinal e vou considerar a velocidade como sendo 25 metros por segundo. O sinalzinho de menos serve apenas para dizer que ele estava no sentido oposto ao sentido original da trajetória. Vou deixar essa tela aí para tirar print, a tela está grande, e agora eu vou diminuir ela para poder prosseguir na chamada, e aí eu vejo se tem alguma coisa no chat. Nossa, diminui muito. Para mim. Opa, nossa! Essa hora aqui eu já tô nessa hora aqui, sem controle do mouse, sem controle de nada aqui. Então, tá aqui o exercício que a gente acabou de fazer, tá bom? Continuando aqui a chamada, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão copiando, né? Agora eu vou começar de baixo para cima. A Daiane, cadê a Daiane? Não seria 31,25, Vinícius, porque eu estou contando desde o momento que ele saiu. Eu não vou pegar informações no meio do exercício, tá? Se eu for contar os 31,25 como a posição inicial e for contar o solo como a posição final, eu vou descobrir o tempo total de queda desde a altura máxima até o solo. E eu não quero o tempo desde que ele demorou a altura máxima até o solo. Eu quero o tempo total, desde que o problema começou. A pergunta não era o tempo gasto pelo pacote para chegar ao solo? O tempo gasto desde quando? Desde quando ele saiu, lá dos 30 metros. Ele demorou alguns segundos para subir, para chegar no 31,25, né? E depois ele demorou mais segundos para cair. Se eu considerar só o 31,25, eu estou desprezando o tempo que ele levou indo quando ele foi abandonado do balão. Então, eu não posso desconsiderar esse tempo, tá, Vini? Não sei se você entendeu aí a minha fala. Depois eu vou fazer mais exemplos, tá, joia? A Daiane, cadê você, Dai? Dai, fala comigo, Dai. Meu Deus, a Dai não está falando comigo, gente. A Dai tá na aula? Cadê a Daiane, gente? Deve ter dado um cochilo aí. Adrian, cadê o Adrian? Salve, salve, Adrian. Alisson. Salve, Alisson. Ana Carol. Cadê a Aninha? Arthur. Salve, salve, Arthur. Bruno Gabriel. Bruno William. Ok. Diego. Salve, Diego. Enzo. Oba. Felipe Dias. Cadê o Felipe Dias? Felipe Leite. Ok. Pessoal, eu chamei, mas não respondeu chamada. O Gabriel Vicentini. Tá por aí. A Gabi. Tá por aí. O João Vitor Bonfim. Foi o primeiro que eu chamei. Vai que, né? Caiu a internet, alguma coisa assim. Então, não estão. Jonathan, cadê o Jonathan? Gente, eu odeio quando ela faz esses Oba. negócios de ficar invertendo as coisas da chamada. É Eu fico lógico, perdida. Dai. É para te pegar no pulo, Dai. Para saber quando você saiu da frente do computador, Dai. Você Aproveitando, cochilou. Você acha que eu sou boba de começar por você sempre? Aí você já está esperta, tipo, ela já me chamou, agora ela não vai mais me chamar, né? Então eu deixo tudo no aleatório. Você nunca sabe quando é que eu vou te chamar, Dai. Ficou com falta, tá vendo? Olha aí, Dai. Tava dormindo? pegaram assim na hora que você foi beber água. É, bem na hora que ela Eu fui saiu. pro banheiro, prof. Viu? Olha só. Tá vendo, Dai? Me abandonou assim no meio da aula. Olha o que acontece. Por sua presença, Dai, eu sei que você tá aí. Cadê o Jonathan? Jonathan não, né? Oba. Tá aí, Jonathan? Aê, Jonathan.
Você foi atropelado pela Daiane que voltou do banheiro, né? Você viu só? Mesmo a distância, ela atrapalhou você saindo do banheiro. Cadê a Lari? Lari tá por aí. Oi, Lari. Salve, salve, Lari. Você viu? Eu fiz até um problema com o gatinho hoje, Lari. Seu gatinho tá bem aí, né, Lari? Tá tudo em paz aí na sua casa, né, Lari? Tá tudo em paz por aí, né? Depois manda foto do gatinho para nós ver como é que ele tá. Cadê o Léo? Léo, cadê você, Léo? Fala com a gente, Léo. Cadê a Lelê? Letícia? Oi, Lelê. Lucas Figueiredo. Cadê o Luquinhas? Tá econômico, Lucas. Tem o pessoal aí que tá indo na onda do Felipe. Tá todo mundo econômico aí. A Duda, cadê a Duda? Duda. Oiê, Duda. Matheus Rodrigues, o Almeida. Aê, grande Matheus. Ele não economiza palavras, nem letrinhas com a professora, né, Matheus? Olha aí que coisa boa. Ele não fica nos pontinhos, ele escreve presente. Olha aí. Tem um povo econômico, sabe, Matheus, que fica só pondo um pontinho para mim. Eu sei, é um povo meio antissocial, não gosta de falar com a professora. Já entendo, não gosta de mim mesmo, não tem jeito. Gabriel Vicentini, deixa eu pôr sua presença aqui, Gabi. Vamos lá. Cadê o Matheus Rodrigues Ferrarese? Teus Ferrarese. Ainda não chamei o Thiago não, Léo. Eu chego lá ainda, Léo. Eu tô no Matheus Rodrigues Ferrarese. Tá por aí? Não? Murilo Henrique. Cadê Murilo? Fala comigo, Murilo Henrique. Ah lá, tá anotando. O Murilo tá só anotando. Cadê o Murilo Silva? Salve, salve. Cadê a Nick? Oi, Nick. E o Nicolas? Nicolas, cadê você, Nicolas? Não? Agora vem o Felipe, o mais econômico da sala. O Nicolas tá aí. Cadê o Felipe? Sempre econômico. Felipe é econômico desde o primeiro dia de aula. Né, Felipe? Tá economizando. Teve um dia que você tava nervoso, né, Felipe? Você pôs um pontão mais grosso aí, um pontão mais forte, dava até para enxergar bem o ponto. Só com um ponto tão pequenininho que eu nem enxergo. Parei a chamada no Felipe. Tô prosseguindo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos aqui no PowerPoint de lançamento. Deixa eu fechar o lançamento oblíquo, que eu não vou fazer exemplo disso hoje. Deixa aqui para o lançamento vertical. Tenho mais exemplos aqui. Mais um com Torricelli. Deixa eu ver se eu tenho mais algum difícil. Eu tenho mais um aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui para a gente fazer. E aí eu vou falar um pouquinho da lista de exercícios de vocês, porque na segunda-feira a gente não tem aula, mas vocês vão já. Ah, hoje você não achou. Olá, o Felipe escreveu, gente! Hoje ele não achou o ponto maior, agora ele escreveu para mim. Felipe! Gente, o Felipe sabe escrever para nós algo além de um pontinho. Hoje o dia vai ser comemorativo. É que você escreveu mais que um pontinho para mim, Felipe. Olha aí. Que coisa boa, Felipe. Nessa sala que ninguém zoa ninguém, Felipe, quando você escreve mais que um pontinho, olha aí, o povo já tá tudo comentando que escreveu um pontinho hoje. Olha lá. Vamos lá. Próximo exemplo. O que diz aí o próximo exemplo? Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima. Então, ele foi jogado para cima. Da beira de uma sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Então, eu vou imaginar que tem um prédio, nesse prédio tem uma sacada, nessa sacada tem alguém ali que vai jogar um projétil de brinquedo verticalmente para cima. Ok? Com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio, com velocidade igual a 30 metros por segundo. Então, ele vai subir, vai parar no ponto mais alto, vai inverter o sentido do movimento e vai cair aqui na sacada.
para mim, aqui, a posição final dele vai ser 0, tá? Determine quanto tempo o projétil permanece no ar. Ele chegou aqui embaixo, né? O problema diz que ele chegou aqui embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine quanto tempo ele permaneceu no ar, e aí ele falou para eu adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Como o objeto está subindo, a aceleração da gravidade é para baixo. Ele inicialmente está subindo, então eu vou adotar a aceleração da gravidade como menos 10. O problema quer saber o tempo que ele permaneceu no ar. Olha, tem gente que vai querer calcular o tempo de subida e o tempo de descida. Tudo bem para quem quer fazer isso. Eu não me incomodo, tá? Ah, Cláudia, como é que eu calculo o tempo de subida e o tempo de descida? Para quem quer fazer mais continha, vai ter que lembrar que no ponto mais alto ele para. Aí vai lá, o tempo de subida. V igual a V0 mais AT. Eu não resolvo desse jeito, gente, mas pode ser que vocês queiram resolver. Ah, lá no ponto mais alto a velocidade é 0, a velocidade inicial é 10, a aceleração menos 10, o T eu não sei. Então, ele vai ficar subindo por 1 segundo. Então, isso aqui seria o tempo só da subida. Tá, agora eu vou olhar o tempo da descida. O que eu sei da descida? V igual a V0 mais AT. É como se eu estivesse começando um outro problema, tá? Velocidade inicial dele. Ah, ele está lá em cima, a velocidade é 0 lá em cima. Ele chegou lá no chão, velocidade 30, ou menos 30. A aceleração da gravidade, como ele está caindo, agora eu vou considerar 10, é um novo problema para mim, né? Então, o que vai acontecer nessa situação? Se eu fizer isso, eu vou achar um tempo negativo, tá bom? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os sinais que eu estou adotando. Ah, eu parei o problema no meio do caminho, eu estou invertendo aí os sinais dessas coisas todas, né? Ah, agora minha trajetória era positiva para cima, aí a velocidade final dele está aqui embaixo, então essa velocidade final teria que ser negativa, né? Então, cuidado. Aqui, por exemplo, vocês já iam parar em algum momento e falar assim, opa, tem algo de errado aqui, ó. Menos 10t mais 30. Eu acho que essa aceleração aqui é negativa, né? Porque ele começou aí para cima. Para não ter erro com essas coisas, vai direto numa expressão que vai te dar o tempo dele de permanência no ar. Qual seria essa expressão? O voate, gente. V igual a V0 mais AT. Quanto vale a velocidade final dele? 30. Quanto vale a velocidade inicial dele? 10. Quanto vale a aceleração? Menos 10. Que ele começou subindo. Vezes t. Eu vou ficar com 30 menos 10 igual a menos... Opa, peraí, deixa eu ver se eu não comi bola aqui. A velocidade final dele é menos 30. E não 30, tá? A velocidade dele é negativa. Por que a velocidade dele é negativa? Porque ele retorna ao solo. Se ele retornou ao solo, ele está no sentido oposto ao que era inicial. Então, menos 30. Comi um sinalzinho ali, ó. Menos 30 da velocidade final. Velocidade inicial era 10, levei para o outro lado, ficou menos 10. Isso é igual a menos 10t. Menos 30 com menos 10 vai me dar menos 40. Menos 40 é igual a menos 10t. Daqui eu tiro que o t é 4 segundos. Se eu fizer certinho com os sinais no caso anterior, ele demoraria 1 segundo para subir e 3 segundos para descer. O que dá, no total, um tempo de permanência no ar de 4 segundos. Tá? Mas aí tem que inverter sinal de aceleração, tem que olhar o sinal da velocidade para não fazer besteira. Então, para não ficar dividindo o probleminha em pedaços,
Não precisa ficar tentando descobrir quanto tempo ele demorou para chegar na altura máxima e quanto tempo ele demorou para cair. Basta apenas usar os dados do problema e os sinais corretos das velocidades. Pessoal, antes de encerrar a aula, eu tenho aqui 6 minutinhos. Eu vou dar o e-book de vocês, porque na segunda-feira, vocês vão receber um e-mail meu na segunda-feira. Já está programado até para vocês receberem o e-mail. Peraí, ao invés de eu abrir o e-book, eu vou abrir o e-mail que vocês vão receber, que é mais fácil. Tá? Professora, Oi. depois você volta lá na Volto na lozinha? Volto sim. Deixa eu só... O e-mail é sobre o quê? Vocês vão receber um e-mail na segunda-feira já. É que está programado, porque na terça é feriado. Então, vocês vão receber um e-mail na segunda-feira. Primeira MacNote, está aqui. Sendo uma lista de exercício, né? Com a Luísa? lista de exercício, ó, viu aqui, ó. Tá programado para a semana do dia 6 já, a Eba! lista de exercício. Essa lista já está no e-book, tá bom? Então, quem quiser começar a lista antes de receber o e-mail, já pode começar, porque ela está lá no e-book. Essa lista, ela é pequenininha, ela está apenas com 44 exercícios, certo? Mas esses 44... tem alguns exercícios que eu tirei fora, tá? Eu tirei fora, acho que 4 exercícios, 27, 28, 29 e 30, tá bom? São exercícios de velocidades relativas. De lançamento vertical, gente, é a maioria deles, então já é possível começar essa lista, tá? Do exercício 1 até o exercício número 26 é lançamento vertical. Então, tem 26 exercícios de lançamento vertical, tá? Depois, do 31 até o exercício 34 é de lançamento horizontal. E do 35 ao 44, lançamento oblíquo. Então, a maior parte dos exercícios é de lançamento vertical. Quem quiser começar, a lista já está no e-book. Mas vocês vão receber o e-mail com a lista na segunda-feira. A data de entrega dessa lista é 27 de setembro, que é quando o bimestre começa a terminar, tá bom? Lá para essa semana do dia 27 de setembro, é a semana que nós vamos estar fazendo a nossa prova, tá? Então, a lista já está lá no e-book. Então, quem tiver à toa aí no feriado, pega a lista e já começa a fazer. Essa lista vale 4 pontos. Ela tem 40 exercícios, então ela vale bastante, tá? Professora, então a sua prova vai valer 3 para depois fechar a nota? A minha prova sempre vale 3. Minha prova não, é uma lista que a gente chama de prova, né? Ela sempre vale 3, tá bom, Dai? Prosseguindo aqui. Era a Isa, prof. Lari, desculpa, é a Isa que falou? Isso. Ah, eu ainda não conheço o timbre de voz de vocês, gente. Rafinha, cadê a Rafinha? Lari, é 4 na média, Lari, então tem que fazer, tá? Rafinha tá aí, a Rafinha Gomes tá aí, e a Rafa Cris também, né, meninas? As duas eu acabei de ver aí que estão na aula. Tiago Léo, Tiléu, Arruda. Cadê os meus Tiagos? Presente, professora. O Arruda tá aí, o outro Tiago também. O Tiléu tá aí, né? Tiléu, manifeste-se. Não, só o Arruda, então. Cadê a Vicky? Vitória, cadê você? Ah, o Tiago Arruda tá aí. E o Tiléu não. Cadê a Vicky? Tá ali. Acabei de ver a Vicky no chat. Pronto. Vini, cadê o Vini? Vini, achou o Vini. E o Vitor Hugo. Cadê o Vitinho? Presente, professora. Salve, salve, Vitinho. Então, pessoal, eu estou encerrando a aula de hoje por aqui. 2 minutinhos mais cedo, olha isso. Onde já se viu? Encerrar a aula 2 Professora tem minutinhos. preconceito comigo, professora. Por que eu pulei você, meu Deus? Não, você disse que a gente vai ficar à toa, mas eu trabalho de feriado, professora. Você trabalha no feriado? Eu trabalho de feriado, professora. Ah, mas eu não Ô, falei que vocês iam ficar à professora. toa. Eu falei que alguns iam, não você. Ô, professora, é É um uma feriado, pô.
Tem gente que trabalha, tem gente que tem evento de família. Isso. Todo mundo aqui é ocupado, ninguém fica à Tem toa, gente que não. vai ter prova de biologia Brasil. qualificada. Pessoal, Tem eu gente que vai ter entendo isso. prova. Eu entendo isso. E É assim, você aí... eu disparo os e-mails sempre à segunda-feira, porque o e-mail que eu mando para vocês é de semana, né? É o e-mail semanal, para eu não me perder no calendário. Então, eu não vou deixar para mandar um e-mail numa quarta-feira, porque eu acho muita sacanagem ficar mandando e-mail na quarta-feira, às 7 horas da manhã.